Foi campanha. Foi pré-campanha, ele está em pré-campanha, ele é pré-candidato. Isso não deveria ter sido autorizado. O problema é que desse TSE não se espera muita coisa. De onde nada se espera, nada virá. Isso certamente é o que acontece. E aí é um dado até positivo para mim. Porque se eles não fizerem nada, eles apenas deixarem que as regras do processo eleitoral sigam, significará que em um determinado momento eles terão que aplicá-la, seja o que for. Significa o quê? Que o Lula será punido. Eu chego a ter a impressão de que o Lula tem a pretensão de se tornar inelegível. Ele sabe que ele vai perder. Não é possível. É muito melhor para a esquerda eles se colocarem como vítimas do que a se apresentarem na realidade do que eles são. Porque eles são algozes, eles não são juízes, porque eles não têm capacidade para tanto, né? Mas eles são algozes, eles normalmente são o lado da violência no processo político, no processo eleitoral, no processo social. Eles veem a sociedade sempre clivada, sempre a sociedade dividida. Eles precisam disso. Quando eles têm capacidade de se sobrepor, porque têm força suficiente, eles usam de toda a violência possível, não é nem a necessária. Porque a violência necessária, ela para e deixa o outro sobrevivendo. É apenas por uma questão de defesa. Mas eles usam toda a violência possível, porque eles trabalham da perspectiva da extinção do outro. Na década de 60, a esquerda incorporou um jurista, que era um jurista alemão, que foi o jurista do Reich alemão, que foi um dos caras que criou um conceito de política que parte do princípio que só existe a política se você tiver uma relação amigo-inimigo. E na relação amigo-inimigo, você tem que partir para a extinção do teu inimigo. Não é para a convergência, para a busca de projetos, para o debate. É o Carl Schmitt o nome desse jurista. E eles incorporaram. Então, eles precisam estar dentro dessa lógica. Se, porventura, na clivagem eles têm força, eles extinguem o inimigo. Se eles percebem que eles não têm força suficiente, eles podem perder, eles usam uma outra tática, que é a tática da vitimização. Então, muito provavelmente, eles vão alegar o seguinte: mas como foi apenas um carnaval, uma homenagem feita a um grande líder político da história do Brasil, foi apenas isso. E eles, usando dessa maneira, eles vão alegar que eles não perderam a eleição. Quando você observa o que está acontecendo, essa eleição é uma derrota garantida. Nós estamos vivendo escândalos como poucas vezes na nossa história nós tivemos. E as vezes que nós tivemos foi sob o governo dele. Porque se o objetivo era impedir essa propaganda antecipada... Já foi feita. Ela já foi feita. É algo que eu tenho falado sempre, eu posso estar enganado. Isso não fala trazendo elementos negativos para nós, a direita. Mas a esquerda, ela sempre trabalha estrategicamente. Nós, da direita, sempre trabalhamos taticamente. Não é porque nós somos menos inteligentes, é porque ao invés de ficarmos em bares bebendo o dia inteiro ou pensando na revolução, a gente vai trabalhar, vai cuidar da família, vai fazer das coisas que dizem respeito a uma sociedade existir de verdade. Então eles estão sempre trabalhando estrategicamente, estão pensando 2 passos adiante. Por que eu estou falando isso? Porque me parece, cada vez mais, Bruna, eu chego à conclusão de que eles fizeram isso e a Julie trouxe um elemento também. Ora, eles jogaram para fazer algo que eles não teriam recursos suficientes, porque os investimentos que foram feitos aí foram mínimos e com o dinheiro público para ter a visibilidade que estiveram. Agora, os elementos apresentados caracterizam uma narrativa de propaganda eleitoral? É óbvio que sim. Não tinha por que falar do Bolsonaro, não tinha por que falar da família brasileira, não tinha por que falar dos evangélicos, não tinha por... É só para tratar do Lula. O grande problema é que se você tratar do Lula, nós podemos remeter ao filme dele. Lula, o filho do Brasil. Que alguns brincavam de Lula, o filho da pátria. Não sei por que as pessoas brincavam fazendo essa sonoridade. Mas o Lula, o filho do Brasil, era uma mentira. Era um cara de 1,80 m que sai para enfrentar o pai porque o pai ia bater na mãe, e é uma grande mentira, porque na realidade ele não fez isso, ele não tinha 1,80 m, ele é baixinho como eu, por exemplo. Então, quando você pega para ver, ora, é uma grande mentira, uma grande narrativa. Por isso ele não poderia tratar da vida do Lula. Porque a vida do Lula é carregada de uma série de lacunas e interrogações. Por que ele foi para o sindicato? O que ele fez de verdade no sindicato? Será se realmente aquilo que o Romeu Tuma falava, de que ele era X9, procede? Na realidade, o Lula era um sindicalista ou era um pelego? O pelego é aquela pele que coloca entre o cavaleiro e o cavalo para tornar o cavaleiro mais tranquilo
e fazer com que o cavalo suporte o peso do cavaleiro sem ter nenhuma escoriação. Ou seja, pelego é o indivíduo que fica entre o explorador e o explorado. Era assim que a esquerda falava. E dizia-se que ele não passava de um pelego. Se forem contar a vida dele é uma grande interrogação e uma dúvida. Aí o que ele fez? Fez a propaganda eleitoral. Onde que está o uso estratégico? Que é aí que eu concordo com aquilo que você trouxe, Bruna. Eles jogam da seguinte forma: vamos aproveitar a visibilidade que nós vamos ter, como a Julie falou, gigantesca. Se der errado, nós entramos na narrativa de que somos vítimas, porque nós não fizemos nada exceto elogiar uma personalidade que, para eles, é uma das maiores personalidades da história do Brasil. Não é. Ele é um dos indivíduos que mais teve destaque na história do Brasil, por ter feito exatamente o que há de errado. Ele não fez nada que preste ao longo da sua vida. Tudo, fez o Bolsa Família, mentira, fez, porque o Bolsa Família não é dele, o Bolsa Família é o Bolsa Escola do Cristóvão Buarque, que ele foi lá e com a mão esquerda e se apropriou. Ele foi lá, ou seja, é do Cristóvão Buarque. Porque ele, questão do ProUni, Pro não sei o quê, ou FIES. Isso é uma mentira. Os militares já tinham feito o crédito educativo com uma diferença que as pessoas pagavam e depois ela tinha um tempo para pagar, recebia um cartão, um carnê. Ou seja, tudo é uma grande apropriação. E aí você pega uma personagem como essa que só resta ele tentar fazer a narrativa de que ele é uma eterna vítima. Por isso que cada vez mais eu aposto que ele está querendo se tornar inelegível, porque ele sabe que ele vai perder. Aí a gente fica a seguinte situação. Vale a justificativa foi apresentada para manter é uma vergonha, porque uma das justificativas foi de que na iminência, não justificava porque a iminência do ato. Mas foi pedido a justificativa, foi pedido o impedimento 3 dias antes. Aí falou, não é tão iminente assim ao ponto de eu dar a velocidade que vocês exigem. E aí mantiveram o discurso, porque se porventura fizerem sem ter elementos suficientes, poderia significar censura prévia. Como assim? Que absurdo. Nós estamos sendo censurados de todas as formas possíveis e imagináveis. O Bolsonaro foi, todos os líderes de direita são censurados. O Flávio vai ser censurado com certeza. Mas eu acho que tem um elemento que pode nos trazer esperança. É uma propaganda eleitoral altamente configurada. Isso aí não tem que se discutir. Propaganda eleitoral vai depender do como o TSE vai trabalhar. Eu não espero muita coisa do TSE. Mas tem um dado que no processo eleitoral talvez possa significar o tiro no pé dele. Por qual razão? Porque esse pessoal que estava lá elogiando e aplaudindo Lula já é alguém de quem não se espera muita coisa. É o pessoal que já está lá. Ou seja, para uma campanha eleitoral de alguém que está num processo de decadência porque perdeu totalmente a credibilidade, o que nós vivemos? Ele deveria estar tentando buscar o público evangélico, buscar alguns indivíduos que estão mais incautos, e ele conseguiu ofender todo mundo. Exatamente aquele público para o qual ele deveria se direcionar. Talvez por essa razão o Sidônio deve ter ficado preocupado. Ele foi genial em ter aproveitado a brecha. Foi lá, vamos pegar o dinheiro do povo brasileiro, vamos jogar fora esse dinheiro e vamos fazer a propaganda deste indivíduo. Mas ele vai pegar aquele público que interessa para ele tentar garantir uma reeleição? A impressão que eu tenho que não, porque ele acabou ofendendo esse público que ele queria. Ele está toda hora dizendo que quer se aproximar dos evangélicos. Como é que ele vai se aproximar dos evangélicos tendo ofendido os evangélicos como ele ofendeu? Né? Então ele pode significar, é uma esperança. Agora, esperança no Brasil dura tanto quanto o martírio. E o martírio dura só até o próximo carnaval. Ou seja, a gente fica na sensação de que vamos depender do que o Cássio Nunes vai fazer, que é alguém de quem eu não espero muita coisa também. Ele se apresenta como especialista em instâncias superiores. Não existe essa especialização. Isso, numa linguagem comum, seria lobby, né? Ou seja, mas tudo bem, nós somos obrigados. É interessante quando você falou, Bruna, a respeito da brincadeira, parece que ele está brincando conosco quando ele lê a Constituição. Eu me lembro certa vez, eu não sei se foi ele ou sua senhoria, deixou de ser ministro, não é mais sua excelência, Barroso, né? Que se referiu, não sei qual dos dois foi, que disse que nós éramos juristas de internet. Realmente, nós somos juristas de internet. Mas o detalhe é que eu não me incomodo que eu não saiba direito ou que eu não conheça a Constituição. O que me incomoda é eles não saberem. Exato. E o que eu prefiro dizer que eles não sabem para não ser processado por eles de dizer, se vocês sabem e vocês estão fazendo tão errado, é intencional. Se é intencional, então vocês são criminosos. Ponto. Não? Ou eu não me incomodo que eu não saiba, que eu não saiba, que eles é que não deveriam ter
clareza das regras, das leis e da Constituição. E parece que eles brincam conosco. Eu não me incomodo com o fato de os ministros participarem de empresas ou terem empresas. O vício de origem está num ponto essencial. Não existe transparência para nada. Nenhuma. Ora, primeiro são todos politicamente expostos. Eles e certos parentes que estão envolvidos. Ora, nesse sentido, isso significa o quê? Que determinados contratos deveriam ser publicamente divulgados. Eles deveriam apresentar quem paga, quanto paga, como paga e por que paga. Qualquer contrato que você faça tem uma coisa lá que é objeto do contrato. Tem que estar específico e você não pode mudar o objeto do contrato sob o risco do contrato ser nulo ou você arcar com consequências se você fizer alguma coisa errada. Então, o grande problema, primeiro, está na inexistência de transparência. Eles criam uma corporação e a corporação se defende. E eles criam uma oligarquia vinculada a eles, que é uma oligarquia que quase funciona como uma casta. São os parentes deles que se vinculam, criando um extrato superior da sociedade. Tudo para eles vale, para nós não. Por qual razão? Porque para nós não temos nem como questionar, porque eles não divulgam o que eles fazem. Por exemplo, eu quero saber, afinal de contas, o que a Viviane Barsi faz para receber 129 milhões de razões para ela estar lá trabalhando. Da minha perspectiva, quando certa vez me perguntaram, eu disse, não, ela deve fazer um trabalho de office girl. É uma contínua. Ou contínuo, não sei se existe feminino para isso. Por quê? Porque o que me parece, ela participou de poucos casos e o que ela participou, ela perdeu. O único papel dela seria levar a informação do Banco Master para aquele que deveria trabalhar diretamente fazendo lobby. E pelo que eu saiba, parece que Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, andou conversando com autoridades sobre essa questão. Então, no caso, ela recebeu muito caro apenas para levar como um contínuo dentro de uma empresa. Eu não me incomodo que eles sejam sócios. O que me incomoda é não haver transparência para que eles definam qual é o limite. E o salário deles, do fundo do coração, já é um outro vício de origem. Isso é uma cara de pau que colocaram contra a sociedade brasileira. Eu não me incomodo que eles ganhem 60, 70 mil. Mas que eles paguem o terno deles com esses 60 mil, que eles paguem as viagens deles com esses 60, 70 mil, que eles paguem a casa deles com esses 60, 70 mil, que eles paguem os táxis, tudo tem que sair do salário. Ao que eles fazem, colocam um salário menor, tem até uma tributação que fica menor em relação àquilo, e eles colocam algo não tributável, um conjunto de benefícios, e eles defendem, não, mas eu trabalho muito, eu vou dizer para eles o que é trabalhar muito. O senhor vá para uma UPA, e fique lá recebendo pessoas que vão tossir na sua cara, estando, como eu tive a oportunidade de ver quando visitei uma UPA, um cara com tuberculose que tossiu na cara de uma atendente. Isso é trabalhar muito. E essas pessoas não têm nenhum acesso a quase nada de benefícios e penduricados como vocês têm. Essa seria a justiça.